Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Corda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian, essa é Petra Bertolazzi e hoje a gente vai falar sobre ser religioso e ser cristão. É muito comum a gente ouvir por aí as pessoas falando: nossa, essa mulher é incrível, essa pessoa é incrível, ela é super religiosa, ela é uma pessoa super do bem. E aí, de novo, eu como sou uma recém-convertida, a gente começa a estudar e perceber que a religiosidade não necessariamente é uma virtude. Né? E por isso que a gente quer abordar esse tema hoje. Né? Qual a diferença da religiosidade e de você seguir o cristianismo? É legal a gente falar disso, porque é o seguinte, tem muita gente que sabe os termos bíblicos, que conhece a Bíblia, que conhece tudo, né? Que sabe falar exatamente como se fala dentro das igrejas. E até as que não são assim, mas que tem aquela super cara de boazinha, não sei o quê, e na verdade não são cristãs. A coisa que a gente tem mais que almejar na nossa vida é ser um cristão. E ser um cristão é você realmente imitar o que Jesus fazia. E Jesus, ele agia sempre em amor, né? Ele tratava as pessoas super bem, ele estava sempre preocupado com todo mundo, ele veio, né? Ele veio por nós para a Terra. A gente tem aquela ideia de que o crente está sempre com a saia embaixo do joelho, né? A mulher principalmente, que não se arruma, que não pode ter vaidade. Óbvio, sem querer julgar quem tem esse tipo de atitude, quem tem esse tipo de costume, mas na verdade existem coisas muito mais importantes do que você seguir o protocolo, né? Assim, by the book. Que é ter atitude em amor, né, em Cristo. Sim, é o mais difícil, né? Porque como o amor é, em primeiro lugar, sacrificial, sacrifício é a última coisa que a gente quer fazer. A gente não gosta de fazer sacrifício, né? É difícil. Então, você ser um cristão é você estar sempre agindo em benefício do outro, ou seja, se sacrificando. Existe uma tendência natural em todo ser humano que é acabar fazendo tudo no automático, né? Então você vai automatizando tudo. É muito mais fácil, né? Você pegar um livro de regras e seguir aquelas regras, que aí não tem Sim. erro. Mas aí quando você tem que agir em sentimento, em amor, isso demanda muito mais esforço, né? Muito mais estudo, muito mais um monte de coisa. Na verdade, é muito mais o colocar o coração nas coisas, né? E quando você tem... A gente não está acostumado, a gente que realmente quer automatizar tudo, e é por isso que toda religião acaba tendo suas regrinhas, né? Acaba tendo um monte de coisinhas assim, quando você entra num ambiente de uma igreja ou, sei lá, de qualquer sociedade, né, que viva e queira mostrar, até quando não é um caso religioso, mas sei lá, onde as pessoas querem se mostrar muito... Né? Os costumes. E as pessoas querem se mostrar muito éticas, muito corretas. Acabam acontecendo algumas regrinhas, né, que as pessoas acabam seguindo só as regrinhas e não agindo com o coração, e não colocando toda a boa intenção lá. Né? Não que a regra não seja importante, né, assim, é uma coisa, eu particularmente sou super a favor de você ter regras, né, porque assim vai ser o teu guia, né, você tem o livro lá das regras e você segue aquilo, só que as pessoas precisam aprender a interpretar as regras. Então, quando você fala que uma mulher crente não deve usar uma saia curta, não deve se produzir, usar um decote e tal, na verdade, tem que usar do teu bom senso, porque qual que é a ideia, né? Por que eles estão pedindo para você não usar esse tipo de roupa? Para você não tentar um cara casado, para você não causar um mal-estar entre um casal que eventualmente já esteja passando por alguma situação, por alguma crise de casamento. Então, é natural, né? Biológico do homem, ele vê uma mulher com uma saia aqui, um decote, um cabelão e tal, ele vai olhar. E aí você pode causar uma briga entre um casal, e isso é uma coisa super, zero cristã, né? Você querer que um casal brigue. E então, por isso que é importante a gente não só seguir o livro na regrinha, você interpretar aquilo. Na verdade, assim, é o colocar o coração, né? É você agir com amor. Então, agir com amor, por exemplo, numa situação dessa, é você pensar, puxa vida... isso pode não ser legal para algumas pessoas, tudo. E a intenção, né? Pra que eu tô colocando essa saia desse tamanho? O que eu quero atrair, né? O que eu vou atrair colocando uma roupa dessa? Eu quero atrair um cara que se interesse só pelo meu físico, né? Que também não é legal. Eu quero gerar ciúmes em outras mulheres, eu quero gerar desejo em caras que eu nem conheço. Então, tudo isso não é muito cristão. Aliás, tudo isso é zero cristão. E tudo isso é falta de amor. Falta Esse de é amor, o problema, né? Porque Jesus, né?
ele sempre agiu amor, quer dizer, Deus é amor, né? A própria Bíblia fala, Deus é amor. Então, todas essas regrinhas, muitas vezes elas vêm de um princípio de amor, mas que muitas vezes eles não estão sendo exercidos, né? Quer dizer, muitas vezes você está lá usando a saia mais comprida justamente porque você não quer ser criticada na igreja. Só por isso. E isso é a religiosidade, né? Você colocar a regra acima do coração. Sim, exatamente isso. E não é fácil, por isso que a gente tem que estar sempre lembrando disso, né? E até esse tema, eu acho legal a gente conversar assim com uma certa frequência sobre ele, porque não é fácil, né? A gente realmente colocar todo o nosso coração. E aí nem só na questão dos costumes, né? Mas assim, você tem as práticas religiosas. E aí, na verdade, de nada adianta, né? Ou adianta de muito pouco você cumprir as práticas religiosas, que é você tem que ir no seu templo religioso daí não acaba, uma vez por semana, né? E aí não sei o quê, para louvar a Deus. Só que não adianta você estar lá, né? Por uma hora olhando para o padre, para o seu pastor, se você não está lá de coração, realmente, querendo doar esse tempo para Deus, né? Doar e estar disposto a aprender. Né? Assim. Prática religiosa não acaba, você vê desde o tempo dos fariseus, né? Na época de Jesus eram os fariseus, mas até hoje nós temos em todas as religiões a gente tem aquele sentimento que Jesus tanto criticava nos fariseus, né? Que era de estar lá mostrando e na verdade não está sentindo, não está amando de verdade. E assim, eu adoro esses 3 versículos, né, que é 1 Coríntios 13, 1, 2 e 3, que ele fala, né, por mais que você tivesse toda a fé do mundo, ou que você tivesse toda a ciência do mundo, por mais que você se atirasse no fogo, desse todos os teus bens para os pobres, de nada valeria se não fosse por amor, nada. Então, assim, eu sempre gosto de falar desses livros, para mim, assim, são os 3 versículos que eu mais gosto da Bíblia. É isso, né? Justamente sobre isso, né, que Jesus veio falar. Bom, e deixando claro, gente, a gente não está julgando quem decide realmente seguir essas regras de determinadas igrejas e se vestir de tal maneira ou seguir certas regras, mas a gente só quer passar a mensagem aqui para vocês de que o mais importante de tudo é sempre o amor e a intenção que você coloca nessas regras. Então, a gente fica por aqui hoje. Fiquem com Deus e até amanhã. É isso aí. Escrevam pra gente, a gente quer saber os pedidos de orações de vocês, o que vocês precisam. A gente quer ter contato com vocês, então entre em contato conosco e fiquem com Deus.